para o jogo contra a Lusa. Deve ter Diogo Silva no gol, a presença aí do Maguinho na direita, o Danilo Barcelos na esquerda, dupla de zaga sendo formada pelo Simon e também pelo Emerson, com o Arthur fazendo também ali um jogador auxiliando o Danilo Barcelos pelo setor esquerdo, Dudu, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e mais à frente o Jean Dias. Essa, portanto, deve ser a formação da Ponte Preta para o jogo contra a Portuguesa. Macaca que tem reforço confirmado oficialmente, né? O chileno Vicente Concha já estava treinando, mas não havia sido anunciado oficialmente. A Ponte esperava apenas a publicação do seu nome no BID. Ele já está no BID da CBF, já está treinando e aguarda apenas alguns detalhes para ser confirmado e ser escalado aí pelo técnico Alberto Valentim. É um jogador que já passou pela seleção chilena, inclusive de base, chega, quem sabe, para brigar pela condição de titular na defesa da Ponte Preta. Macaca em campo daqui a pouco, portanto, contra a Lusa. A expectativa é pela presença boa do torcedor ponte-pretano, né? No domingo foram mais de 6 mil torcedores apoiando o time. Nova iluminação, o gramado também em bom estado. O time tem agradado ao torcedor, por isso fica a expectativa pela presença de um público bacana no Moisés Zucarelli daqui a pouco para tentar levar a Ponte Preta à vitória, que lhe manterá a vencibilidade no Campeonato Paulista e pode colocar a Ponte ao final desta rodada na liderança do Grupo D deste Campeonato Paulista. As primeiras informações da Ponte Preta entram em campo daqui a pouco, aqui no Esporte em Debate. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Ponte Preta vai a campo daqui a pouco. Partida marcada para o estádio Moisés Zucarelli. 20 horas é o horário do jogo e pega a equipe da Macaca, que vem com 4 pontos. O Português tem 1 ponto, o resultado de um empate com a equipe do Novo Horizontino. Então é um jogo em que os dois precisam vencer. Tanto o time da Portuguesa, que precisa do resultado, né? A luta aí é para escapar do rebaixamento. Ano passado passou perto, conseguiu escapar e até conseguiu a classificação para a etapa seguinte do campeonato. Começa mal a competição com apenas 1 ponto. E a Ponte, ao contrário, começa bem a competição. Conseguiu uma vitória importante lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E depois um empate em casa com a equipe do Santos. E até, como disse o Alberto Valentim, ficou um sabor amargo, porque a Ponte estava vencendo, cedeu um empate no começo do segundo tempo e ainda teve grande possibilidade de fazer o gol, a bola, aquela última bola no pé do Renato. E o Renato acabou desperdiçando, perdendo o gol e não conseguiu meter a bola na rede. Com isso, empate teve, sim, um sabor amargo, mas não pode ser colocado como um resultado ruim, porque o Santos é um dos grandes da competição. Então é o seguinte, a Portuguesa, não tenho aqui o provável time da Portuguesa.
não teve nenhuma baixa para esse jogo diante da Ponte, então provavelmente o time será exatamente aquele que enfrentou a equipe do Novo Horizontino. Mas daqui a pouco nós vamos debater um pouco mais, que é o seguinte: o jogo está marcado para as 20 horas. Então, 19 horas, já teremos os times, tanto da Ponte quanto da Portuguesa. E aí vai ser possível, com os comentaristas, para fazer uma análise um pouco mais aprofundada daquilo que o Alberto Valentim vai colocar em campo e também aquilo que a Portuguesa vai colocar em campo nesse jogo. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Batista, nessas 3 posições, uma não precisa contratar, é o meio de campo. Inclusive, eu gostaria de saber, porque você me deu ontem, falou, mas não resolveram a questão do Vitor Gonzalez, aquele garoto 10 da base. Esse encaixaria com uma luva aí no meio desse campo aí, viu? Porque o Isaac propriamente não é um meia esquerdo, assim, meia. Mas esse Vitor Gonzalez, sim. Faria uma dupla, juntamente com o Isaac lá de esquerdo lá. Ele é um bom armador. O que é que deu a questão do Vitor Gonzalez, o Batista? O Guarani ainda não anunciou, né? Não tem nenhuma informação sobre contratações. E com relação ao Vitinho Albanês, deve ser esse jogador que você está querendo saber. Ontem dei a informação, o Guarani teve uma reunião com o empresário, mas o Guarani não vai aproveitar esse jogador. Ele não tem 1 ano de contrato e pelo regulamento da federação é necessário ter 1 ano de contrato na base. E aí entra na lista B. Guarani teria que, caso fosse aproveitar, teria que aproveitá-lo na lista A, que tem uma limitação de 30 jogadores. E aí ia queimar uma possível contratação que o Guarani pretende de algum jogador um pouco mais traquejado, experimentado, mais experiente. E aí desistiu de contratar o Albanês, de renovar, na verdade, o contrato que vence no dia 1º de fevereiro. Tem 2 clubes interessados, o Guarani está querendo participar do negócio. Se conseguir acertar com um desses 2 clubes, o Guarani renova o contrato, mas renova para emprestá-lo e depois ele retorna ao estádio Brinco de Ouro. Por hora, está descartado. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, sempre um abraço especial para o nosso ouvinte, que nos concede o carinho da audiência todos os dias. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira, dia de bola rolando, tem jogo da Ponte. Qual a sua expectativa para esse jogo, Ponte e Portuguesa? Sempre de vitória. Agora o jogo duro. A Portuguesa está pior que a Ponte no campeonato? Está. Mas a Ponte ainda está se acertando, como a Portuguesa também. Mas a minha expectativa é que a Ponte vença o jogo. Das 3 posições que o Guarani ainda busca no mercado, qual você acha que é a necessidade, a maior necessidade no momento? Zagueiro, meio campo, ataque. Um 10 e um centroavante. Batista. São 17 horas e 26 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos aí da Rádio Band, né? Olha, Batista, primeiro parabéns, hein? Que matéria elucidativa, muito boa hoje no Donos da Bola, hein? Assisti aqui em São Paulo vocês aí, achei fantástico, hein? Você foi muito bem tocando o dedo da ferida, né? Agora o nosso querido Greger, eu tenho um carinho com ele, tenho um respeito com o Greger tudo, mas dizer que a torcida tinha que pagar para ajudar para encher o estádio lá, quem fez toda essa barbaridade foram eles, foi essa diretoria, esse CA, entendeu? Contratando jogadores péssimos, sabe? Fazendo laboratório no Guarani, vendendo meninos aí que tinha futuro da base, tudo, deixando alguns medíocres aí, e fez ingressos a R$10 quando o sócio torcedor foi prejudicado muitas vezes também, né? Então é aquele negócio, né, Batista? Aí o Tigrão e o CH, o próprio Greger, né? Acho que a gente tem que ter uma opinião balizada agora a partir de todos os fatos. Os fatos têm que ser factuais, né? Tem que ser comprovados dos 2 lados aí e ver onde agora a gente chegou.
porque é lamentável. Eu usei essa expressão hoje de manhã, antes de você falar no Donos da Bola, eu usei a mesma expressão. É o PRL mesmo, é o PRS mesmo. É o problema, reação, solução. Eles criaram um problema, foram ver qual era a reação da torcida e a solução foi voltar o jogo pro brinco, mas já tinha lambança lá do Paraná, né? Então é a tal história, a gente sabe como funciona esse PRS, né? Que é esse problema, reação e solução, em 3 partes, 3 etapas aí, né? Que é a tese, a antítese e a síntese, né? A regra de 3, né? É muito fácil, manipulação, né? E buscar respaldo através de dando legitimidade àquilo que ainda está no ar, né? Então é absurdo, eu sou contra esse mando e tal, mas se houvesse comunicação e essa diretoria fosse transparente, ou pelo menos competente, tinha falado com a torcida, mas eles não têm o apoio da torcida porque eles não querem vínculo com a torcida. Isso já ficou provado várias vezes, né? Eles fazem as coisas do jeito deles e depois... E os estatutos? Como é que fica o Estatuto do Guarani? O que o Estatuto diz a respeito de responsabilidade, essas coisas aí? Entendeu, Batista? Muita coisa aí, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Agora vamos ver que jogador vai querer vir pro Guarani, como vai ficar aquele lado do time que já tava lá embaixo, e vamos aguardar, né? Se empatar com o São Paulo amanhã, já é um bom, grande resultado, né? E o jogo contra o Palmeiras, que agora tem a obrigação de ganhar. Porque o Palmeiras pode ganhar em qualquer lugar, mas agora chegou a hora do Guarani encher o estádio, né? E ganhar esse jogo, porque é uma questão de bom senso, e deixar esse jogo aí pro último aí, para poder o quê? Um mês antes já tinham resolvido isso aí. É muito chato, triste, né? O que estão fazendo no Guarani é muito triste. Um abraço a todos aí, sempre São Paulo, sempre Guarani. Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. Toma cuidado aí com o tempo, hein? Porque senão acaba reduzindo demais a participação dos demais ouvintes e torcedores. Mas colocações importantes e inteligentes, muito obrigado aí pela sua participação. Já vamos falar um pouco mais do Guarani no bloco do Guarani. Vamos esmiuçar um pouco mais sobre essa questão e, claro, falar também um pouco de futebol, né? Que a gente fica em cima desse assunto, não sai disso, mas o interessante, o que é bom de se falar acaba ficando de lado, que é bola rolando, a estratégia de jogo duro, difícil. O Guarani pega amanhã o São Paulo. Então vamos tentar falar um pouco mais da bola rolando. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Olha, eu queria fazer uma colocação sobre essa polêmica que está dando aí, né, negócio desses dias de venda de mantos do jogo do Guarani. Aí a coisa mais fácil do mundo era resolver esses problemas. O que a torcida tem que fazer lá? Mas o clube ia ganhar 800 mil, ia ter lucro financeiro. Agora a torcida tem que fazer a parte dela. Vai lá dia 2, enche o campo, lota o campo lá. Aí o que acontece? Acaba toda essa polêmica, todo mundo fica contente, entendeu? O dinheiro que o clube ia perder lá, a torcida tem que repor agora, entendeu? Porque ficar em casa criticando, falando, nesse ponto até eu tô de acordo com o Greg, viu? Porque o torcedor é um caso sério, ele fica lá no sofá assistindo na TV, né? Tomando uma geladinha, com o ar-condicionado, outra, então quer dizer que aí é fácil, não é? Agora, lota o Brinco de Ouro lá. Campina é uma cidade gigantesca, é uma metrópole. Se 10% dos torcedores do Guarani iam ao campo, sai gente até pro ladrão do estádio lá, entendeu? Aí não tem muito comentário. Você não viu lá a torcida do Corinthians? Fizeram até uma vaquinha lá para ajudar o clube, não sei do que lá, entendeu? Então, aí não tem muitos comentários, é lotar o estádio e pronto, entende? Aí acaba tudo isso aí. Porque falar, isso aí não adianta nada. Tchau, abraço a todos aí. O ouvinte anterior falou o que diz o Estatuto do Guarani. É o artigo 84. Compete ao Conselho de Administração administrar o clube de forma profissional, transparente e sustentável, respeitando este estatuto, bem como as legislações vigentes, zelando pela imagem, objetivos e tradições do clube,
É isso que reza o Estatuto, artigo 84. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. Renato, Ponte Pretano. Batista, tanto na abertura aí, na manchete que você trouxe da Ponte, quanto no boletim do Catarino, vocês estão colocando a provável Ponte com o Barcelos na lateral, né, e o Arthur mais recuado. Mas, na verdade, os 2 primeiros jogos da Ponte, o Barcelos fez a linha com Barcelos, Simon e Emerson. O Arthur que tá jogando na ala. A Ponte jogou os 2 jogos no 3-5-2. Abraço. Abraço, muito obrigado. Ô CH, qual é o esquema tático da Ponte? Porque jogando com 4 laterais, a gente entende como dobrada, né? Quer dizer, ou seja, 2, esquerdo e direito, direito e esquerdo, atuando como lateral, e 2 na segunda linha. Mas o esquema da Ponte não obedece o jogo inteiro esse esqueleto tático. Então o ouvinte, o Renato, disse aí, jogou os 2 jogos no 3-5-2. Mas há uma movimentação constante e eu não consigo enxergar esse esquema permanente na partida inteira no 3-5-2. E você? Batista, depende se a gente estiver falando com ou sem a bola. O que está acontecendo sem a bola? Vamos imaginar que... Vamos projetar o jogo do Santos. Quem entrou entre os zagueiros ali foi o Emerson, que muitas vezes jogou como quarto zagueiro, liberando o Arthur e liberando o Barcelos pelo lado esquerdo, pelo corredor. Agora, em determinados momentos, houve inversão. O Emerson adiantou na frente dos 2 zagueiros e, ora, até o Barcelos jogou como quarto zagueiro. Então, ali existe uma composição do primeiro volante, do quarto zagueiro, desde que jogue Arthur e Barcelos na lateral esquerda, para fazer esse mix. Olhando, não é? Olhando, sem a bola, é um 3-5-2. Mas com variações no 4-4-2, ou até no 3-5-1, em algum momento no 4-4-2 também. Depende, quando está atacando ou quando está defendendo. Defendendo, está muito claro que a última linha é praticamente uma linha de 5, compostos por 2 laterais pelo lado esquerdo, o Emerson entre o zagueiro, o Simon, e do lado direito, o lateral da Ponte, mais conhecido como Pacheco, quando o Pacheco joga, senão é o Maguinho por ali. Então, sem a bola, a última linha da Ponte, pelo menos foi o jogo que eu vi, ela é formada por 5 jogadores, não é? Então isso dá uma sustentação muito grande, você não fica dependendo só da cobertura dos volantes, aqueles que mais marcam. A segunda linha, ora tem 4, pode ser um 5-4-1 também, lá na frente só fica o Jean Dias, ora encosta também lá na frente, não é? O Vilhena, ora encosta o Serginho também. Então existe muita variação. E o Valentim, quando a gente entrevistou ele antes do campeonato começar, nós perguntávamos para ele sobre variação de jeito de jogar. E ele falou, meu time joga de uma maneira, pelo menos em 2, e o ideal é 3 tipos de formação ou de esquema tático. E ele está deixando também claro nessas 2 partidas que a escalação do time dele, ela está muito alicerçada em cima da característica do adversário. Então eu, por exemplo, tenho dúvida se ele vai repetir o mesmo jeito de jogar contra que ele colocou em campo contra o Santos. Eu acho que não vai ser a mesma coisa. Mas de qualquer maneira, 1 hora antes da partida a gente vai ficar sabendo, Batista. É só para dizer que eu não acho ruim não, tá? Essas variações que o time faz dentro do jogo. Porque o futebol é uma mesmice. Você pega todos os times, jogam de maneira igual. Ou joga com 3 zagueiros, ou com 2 zagueiros. E aí, sempre é o mesmo tipo de jogada. Ou dá uma esticada lá para frente, normalmente sai com o goleiro dando esse chutão, ou sai tocando atrás, que é a chamada saída de 3, né? Juntando os 2 zagueiros e mais o volante, ou se está jogando com 3 zagueiros, os 3 zagueiros
e também a participação de um quarto elemento, que é o volante. E aí ou sai pelas laterais com essa bola, ou vem por dentro, com a participação dos meias acionando os pontas ou os alas. Então, você pega os times todos, e não estou falando aqui de qualidade técnica, estou falando de esquema de jogo. É evidente que se o time tecnicamente for melhor, ele consegue desenvolver melhor essas atividades que eu enumerei aqui. Se o time é pior tecnicamente, ele tem um pouco mais de dificuldade para fazer essa bola, para transacionar essa bola da defesa, meio campo ou ataque. E tem um outro tipo de jogada que é essa ligação direta também do zagueiro, normalmente canhoto, fazendo essa ligação direta por dentro para acionar os atacantes ou o centroavante. No caso da Ponte, tem tido uma variação constante e permanente. Então foge da mesmice, foge do tradicional, foge daquilo que todos os times estão fazendo. Pode dar errado? Pode, como deu no caso do Santos, né? A defesa estava toda ela desguarnecida, havia um contingente de 3 ou 4 jogadores que estavam lá do lado esquerdo, acompanhando a evolução da jogada quando aconteceu o cruzamento para trás. Quando a bola chega no Guilherme, não tinha ninguém marcando o Guilherme. Tinha o Arthur, que estava chegando atrasado. Então, veja, mesmo jogando com 2 laterais de cada lado e com 3 zagueiros, ainda teve esse buraco ali dentro da grande área, por onde penetrou o Guilherme e fez o gol do Santos. Então pode dar errado, mas pode dar muito certo também. E até aqui, a meu ver, tem dado certo para o time da Ponte. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Clóvis Medina de Indaiatuba, Ponte Preta. Ô, Batista, pergunta pro Segal, para você mesmo. Hoje é um jogo pro Elvis entrar jogando? Vou deixar ele no banco. Porque o Elvis é um jogador de armação, um jogador mais que dá mais uma armação pro jogo da Ponte aí. É jogo pro Elvis hoje ou não? Um abraço, fica com Deus. Abraço, muito obrigado. Nesse esquema de jogo do Valentim, o CH pode falar também. Não acredito o Elvis de começo. Vai ser assim o tempo inteiro. Ele vai deixar o Elvis no banco de reservas e vai utilizá-lo no lugar do Pedro Vilhena, quando o Pedro Vilhena não tiver mais fôlego para conseguir permanecer em campo. Aí ele tira o Pedro Vilhena e coloca o Elvis para fazer essa armação. E você, CH, o que pensa? Eu penso mais ou menos como você, Batista. Eu acho que está muito claro essa coisa do Alberto Valentim, ele priorizar a intensidade sem a bola. E aí o Elvis não se encaixa. E a Ponte encontrou um cara que, para mim, ele é um meia que a Ponte não tinha há muito tempo. Eu não estou comparando ele com o Elvis, mas era o Elvis e não tinha um outro. Hoje tem. Pedro Vilhena, ele é um meia que joga por dentro e muito participativo. Então a tendência é que o Elvis continue no banco de reservas. Hoje, para mim, o Elvis é reserva do Vilhena, Batista. Vai participando, 17h41, mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. Eu vejo que essa diretoria que assumiu esse Rômulo aí, caiu no colo dele, essa presidência, e tá mais perdido que não sei o quê. O Guarani, pelo jeito, se não virar SAF, vai voltar a ser pior do que já foi, do que estava alguns anos atrás. Pegou o dinheiro o ano passado e deixou a empresa anunciar. Totalmente amador. Ok, muito obrigado. Tá aí o ouvinte participando, mandando para cá a sua participação. E eu quero falar da Rocha Autopeças. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela você garante sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o mecânico da sua confiança. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente
é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre o endereço da loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h43, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. Logo mais, prosseguimento de mais uma rodada, terceira rodada que começou ontem com empate por 1-1 entre Novo Horizontino e Inter de Limeira. 6h30 tem Red Bull Bragantino e Velo Clube, 7h30 Corinthians e Água Santa, 8 da noite Ponte Preta e Portuguesa, 9h35 Santos e Palmeiras. Amanhã, 6h30, Noroeste Botafogo. No mesmo horário, São Bernardo e Mirassol. 7h30, fechando a rodada, tem São Paulo e Guarani. Eu destaco hoje também o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca com os jogos de hoje. No Castelão, Maranhão, São Luís, 7 da noite, tem Bangu e Flamengo. 9h30 no Newton Santos, Botafogo e Volta Redonda. Amanhã, às 8 da noite, tem Boa Vista e Sampaio Corrêa do Rio, Portuguesa Carioca e Fluminense, além de Vasco e Madureira, que jogam às 9h30 da noite. Liga dos Campeões da Europa. Começou agora há pouco, às 5 da tarde, no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Red Bull Salzburg.
No mesmo horário, estão jogando, e começou às 17 horas, portanto estão jogando, PSG e Manchester City, Sport Praga e Internazionale, Arsenal e Dinamo Zagreb, além de Celtic e Young Boys, Feyenoord da Holanda e Bayern de Munique, Milan e Girona. Ontem, uma vitória incrível de virada do Barcelona, que derrotou o Benfica pelo placar de 5-4 jogando em Portugal. O melhor time da Liga dos Campeões da Europa após 7 rodadas, de um total de 8 na primeira fase, é o Liverpool, que venceu o Lille da França pelo placar de 2-1. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 48 minutos em Campinas. Já, 8 da noite, tem Ponte Preta e Portuguesa aqui na Bandeirantes. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. 17 horas e 50 minutos, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aí, tudo beleza, velho? Aqui é Thaís de Indaiatuba, Ponte Pretano. Fui motorista de ônibus, transportava a torcida jovem da Ponte Preta. 77, 79 eu era motorista. Eu estava no Morumbi. Beleza? Sou da pele até o osso, macaca. Abraço, muito obrigado. Bons tempos, né? 77, final contra a equipe do Corinthians. A Ponte realizou 3 jogos contra a equipe do Corinthians, todos em São Paulo. E no terceiro jogo, aquele gol do Basílio, aos 38 do segundo tempo. Esse jogo, inclusive, se terminasse empatado, iria para prorrogação e pênaltis. E pessoas que conversaram com o Lauro Moraes, que era o presidente. A Ponte Preta não pretendia, na oportunidade, disputar a prorrogação e pênalti. A Ponte tinha a melhor campanha. E o que a Ponte pretendia era ou comemora o título assim que terminasse a partida, porque a Ponte ganhou uma e perdeu uma. E o segundo jogo, aliás, o terceiro jogo estava empatado. Terminando o empate, a Ponte ou comemoraria o título ou iria para o vestiário. Não ia disputar a prorrogação e nem os pênaltis, porque a Ponte tinha a melhor campanha. Mas aí aos 38 acontece o gol do Basílio. E o Corinthians, 23 anos na fila, foi campeão há 23 anos, que não ganhava um título e foi campeão em cima da Ponte. Em 79, aí a final contra o São Paulo, 2-0, né? O São Paulo já tinha mais time
e tinha um poderio técnico maior do que o time da Ponte e venceu a partida final por 2-0 e foi campeão em cima da Macaca. Bons tempos, daí o ouvinte dizendo que era motorista do ônibus da torcida jovem e estava em 77 no Morumbi. Ouvinte participando conosco, mandando para cá mensagens. Boa tarde, equipe esportiva da Band. Passando para informar que a seleção brasileira masculina de handebol venceu hoje às 12 horas o Chile por 28-24. Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Handebol. Na próxima sexta-feira, às 14 horas, nossa seleção entrará em campo contra a Suécia e no domingo enfrentará a seleção da Espanha. Nesta fase, apenas os 2 primeiros colocados seguem para as quartas de final. Abraço, professor Milton, handebol do Guarani Campinas. Abraço, professor Milton. Muito obrigado aí pela informação. 17 horas e 53 minutos em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. Batista, como está o clima aí aqui em Presidente Prudente? O maçarico está aceso no limite. E aí, para combater, tem que ser aquela gelada trincando. Abraços a todos, Laco. Ô, Laco, você é sacana, hein, cara? Você tá querendo fazer quem gosta salivar, não é isso? Esse é o seu desejo. Vamos ver qual é a temperatura. Temperatura em Campinas neste exato momento. 28 graus. 28 graus é a temperatura neste momento. E não há nenhuma possibilidade de chuva. Pôr do sol previsto para 18 horas e 58 minutos. Então, daqui a 3 minutos já vai começar a noite. E aí os vampiros já podem sair das suas tocas, dos seus caixões, né? Porque aí já será noite em Campinas daqui a 3 minutos. Vamos falar do Guarani, chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Jogo do Bugre acontece na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, no estádio do Morumbi, em São Paulo, contra o Tricolor Paulista. Terceira rodada do Campeonato Paulista para o Guarani. Time na estreia, jogando em casa, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 e na última rodada, no sábado, empatou com a Inter de Limeira 0-0, jogando em Limeira. O técnico Maurício Souza ainda não definiu a equipe que vai a campo, pode mexer no time, né? Tem jogadores ainda que não estrearam, mas independente do time que vai a campo, o Guarani segue no mercado, hein? São aí 3 contratações, pelo menos, sendo buscadas pelo Bugre para a sequência do campeonato e também da temporada. Um zagueiro, um meia e um atacante. São as posições mais carentes com relação ao ataque. O nome mais próximo é do Denis Júnior, centroavante que estava no Vila Nova, 29 anos, passagens aí por Fluminense, Avaí, São Paulo, Vitória e Atlético Mineiro. Pode ser reforço do Guarani para a sequência, aliás, desta temporada. Mas quem concedeu uma entrevista nesta quarta-feira foi o goleiro Gabriel Mesquita. Ele comenta sobre a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do São Paulo. Vamos ouvi-lo. É um jogo grande, um jogo especial, né? Um jogo que a gente encara de uma maneira diferente, né? O seu São Paulo também. É um jogo que a gente sabe que se a gente for lá e jogar e ganhar, né, a gente ganha muita moral, né? Nosso trabalho está sendo bem feito, então a gente tem total condições de ir lá e fazer um grande jogo também com o São Paulo. Nossa semana está sendo muito boa de preparação. O professor tem ajustado algumas questões que a gente precisa evoluir. Então a gente está sendo bem preparado para chegar lá e também fazer um grande jogo.
O sistema defensivo do Guarani tem sido um dos pontos fortes do time nesse começo de campeonato, né? Afinal, foram 2 jogos e nenhum gol sofrido, nem contra o Botafogo, tampouco contra a Inter de Limeira. E o Gabriel Mesquita fala sobre o sistema defensivo do Bugre, ainda não vazado nessa edição do Campeonato Paulista. Então, nas primeiras semanas de pré-temporada, o professor Maurício frisou bastante essa questão defensiva, né? Que é um ponto importante, que se a gente não tomar gol, a gente está mais perto da vitória ou de pontuar. E graças a Deus tem dado certo esse trabalho em equipe, em conjunto. Eu falo que uma boa defesa começa lá na pressão do ataque, né? Na pressão dos meias, né? Combina lá que chega menos bola ao gol e quando chega a gente está preparado ali para fazer as ações. Então eu creio que é isso, cara. É um trabalho em equipe que a gente tem feito muito bem feito. Espero que a gente continue fazendo esse trabalho bem feito e tome o menos gol possível nessa competição. Por fim, o goleiro Gabriel Mesquita, né, que retornou a Campinas, ele fala como tem sido o trabalho nesse começo de temporada e comenta também sobre a juventude do elenco do Guarani. É um misto, né, de jogadores experientes, mas basicamente uma média de idade baixa. O goleiro fala sobre essa questão da jovialidade bugrina. O cara está sendo muito produtivo, está sendo muito bom, né? Os meninos são jovens, mas tem bastante que já tiveram jogos também, tem agregado bastante no dia a dia. É um grupo jovem, muita virilidade, muita vontade de vencer, então isso facilita também para a gente buscar resultados, buscar vitória. Todo momento está correndo, não desiste em nenhum momento. Então a gente vê isso nos dois últimos jogos, né? A raça, a determinação, isso também passa por esse grupo jovem. Palavras, portanto, aí do goleiro Gabriel Mesquita. Guarani em campo amanhã, mas ainda repercute muito, Batista, a questão da venda do mando do jogo contra o Palmeiras para o Estádio do Café em Londrina, lá na 6ª rodada, dia 2 de fevereiro. Já estava praticamente certa essa mudança, mas a repercussão negativa junto aos torcedores do Guarani fizeram o Bugre desistir de vender este mando, né? Já estava tudo certo com a empresa contratante, inclusive o Guarani recebeu parte do valor combinado ainda no final do ano passado, enviou um ofício para a federação solicitando a troca do mando, mas desistiu diante da pressão da torcida. Desistiu, mas agora provavelmente vai ter que arcar aí com as custas de um processo, talvez de uma rescisão, né, contratual com o contratante para esta partida, para esse mando de jogo que seria na cidade de Londrina, e provavelmente pagamento de multa também. É o prejuízo financeiro que vai ter o Guarani, mas a priori mantido o jogo do Bugre contra o Palmeiras para um domingo, dia 2 de fevereiro, 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Batista. São 18 horas em Campinas. Essa questão aí do mando de jogo. Eu obtive informações hoje no período da tarde sobre esta transação, sobre essa negociação. E até diferente daquilo que nós próprios estávamos noticiando. Ontem falei a respeito dessa negociação que o Guarani tinha vendido o mando de jogo para ser realizado em Londrina, no Paraná. E que desistiu do negócio, que estava pensando em desistir do negócio. Por volta de 6h30, aí o Guarani emitiu uma nota curta, dizendo que o jogo contra o Palmeiras no dia 2 de fevereiro será realizado no estádio Brinco de Ouro. Então vamos aos fatos desde a sua origem. Ano passado, o André Marconato pediu o afastamento, problema de saúde. E aí o Conselho de Administração, pelo estatuto, colocou o Rômulo Amaro como presidente. Muito bem. Essa negociação já tinha sido realizada com a empresa do Rony, aquele ex-jogador, que inclusive até jogou na seleção brasileira. O Rony tem uma empresa que promove essas partidas, isso já há bastante tempo. Leva jogo, por exemplo, agora do Campeonato Carioca, ele levou partidas do Flamengo para o Nordeste. E está tendo um prejuízo imenso. Teve um jogo agora, recentemente, do Flamengo, que teve 3.000 torcedores no estádio.
Então, ele acumula, no caso do Campeonato Carioca, já está acumulando um prejuízo gigantesco que passa de 5 milhões. Por que ele tem prejuízo? Porque ele paga essa cota adiantada para o clube e paga também as despesas, translado, hospedagem, enfim, tem todas as despesas para o aparato, para a organização do evento. E aí ele depende da arrecadação, ele depende da venda de ingressos para poder cobrir os custos e tem ali um markup, tem ali um lucro, né? Extraindo as despesas, sobrando algum dinheiro para ele. E ele fez a compra de um jogo, não tinha tabela, não sabia qual era o jogo, mas ele fez esse contrato com o Guarani, podendo escolher um jogo contra um jogo dos chamados grandes que o Guarani mandaria no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani estava precisando de dinheiro, o caixa estava vazio e o Guarani pegou antecipadamente R$400 mil. Antecipadamente R$400 mil. E o restante, para chegar a R$1 milhão, a empresa ficou de pagar depois, de fazer o pagamento depois, em janeiro. E o Guarani também, na cláusula do contrato, poderia desistir do negócio, mas aí teria que devolver os R$400 mil. O portal GE fez uma entrevista com o gerente desta empresa do Rony. E o gerente da empresa disse que existe o contrato e que tem uma multa no contrato que o Guarani tem que pagar R$1 milhão caso desistisse do negócio. E que a empresa vai na justiça para cobrar não somente a multa caso o Guarani não pague, mas vai também cobrar todas as despesas, os custos que a empresa teve. A empresa disse, através dessa reportagem assinada pelo jornalista Júlio Nascimento, que vai na justiça para cobrar essa dívida, que entende como dívida por quebra de contrato. A informação que eu tenho é que a história não é bem essa. O Guarani acordou com a empresa via contrato que receberia os outros 600 mil para inteirar R$1 milhão em janeiro. E a empresa ainda não pagou. Não tinha pago ainda. E o Guarani, ele tomou as seguintes providências. Primeiro, mandou uma mensagem e depois falou com uma pessoa responsável lá do Estádio do Café se o estádio estava com estrutura para a entrada das duas torcidas, que o Guarani pretendia colocar 10 ônibus para levar o sócio torcedor para Londrina. E a resposta foi que o estádio só tem uma entrada e as torcidas de Palmeiras e Guarani teriam que entrar juntas no estádio e, consequentemente, teriam que entrar também, teriam que sair juntas. E o Guarani achou estranho esse tipo de situação, porque isso aí, a possibilidade de dar confusão seria imensa. O Guarani enviou um ofício para a Federação Paulista de Futebol pedindo autorização para a realização desse jogo em Londrina. E a empresa do Rony, quando comunicou através das redes sociais que ia começar a vender os ingressos em breve, ainda não tinha autorização para fazê-lo, porque o Guarani não tinha recebido da Federação Paulista de Futebol o ok, porque depende do ok da federação. Os clubes precisam estarem afinados com a federação. Então o Guarani é o mandante, mas depende também do aval do Palmeiras e depende do aval da Federação Paulista de Futebol. É por isso que o Guarani não podia anunciar a realização do jogo em Londrina, porque dependia
efetivamente da autorização da Federação Paulista de Futebol. Mas a empresa antecipou, essa empresa do Rony antecipou e já comunicou de que em breve colocaria os ingressos à venda. Resultado, daqui para frente, o negócio está com o departamento jurídico do Guarani, que está estudando o que é que pode ser feito num caso desse. Evidente que, acredito eu, a empresa do Rony não vai querer entrar no litígio com o Guarani. Não é bom negócio para a empresa. O Guarani é um clube com nome forte no mercado e isso pode respingar em outras situações que a empresa do Rony tem desenvolvido aí ao longo dos anos e vai continuar com a sua atividade. Então, provavelmente, quando a poeira baixar, essa empresa do Rony deve entrar aí num acordo com o Guarani para que não tenha necessidade de ir para o litígio. Se for para o litígio, o Guarani está estudando também quais as providências e o Guarani tem direito para escapar dessa situação de pagar uma multa milionária para a empresa do Rony. Vamos lá, CH, sua opinião também sobre esse imbróglio terrível que o Guarani se meteu com a venda do jogo contra a equipe do Palmeiras no dia 2 de fevereiro. O Guarani já anunciou desde ontem que o jogo será no estádio Brinco de Ouro, em CH. Olha, eu digo o seguinte, Batista, é uma grande confusão. Bom, primeiro é o seguinte, o Guarani não consultou os seus sócios torcedores. Primeiro ponto, primeiro erro, primeiro equívoco. Na época, quando isso foi ventilado, o Guarani, perguntar aos seus sócios torcedores. Segundo erro, o Guarani teria que justificar a intenção de vender um jogo. Tinha que justificar. Por que está vendendo o jogo? Porque estamos sem dinheiro. Por exemplo. Terceiro, essa história está muito mal contada. Muito mal contada. Espero que termine bem para todo mundo, para a torcida, para o Guarani, porque a gente nunca deseja que as coisas andem mal. Porque o Guarani já tem problema de sobra, né? Vamos combinar. De sobra. Então, assim, me parece... Essa diretoria, pelas atitudes que ela toma ultimamente, ela me parece que é titubeante. Sabe como é que é? Titubeante, não é firme. Não é? Então, tomara que tudo isso que você tenha colocado, e eu sei que você tem informações seguras, que você checou, não é? O Guarani consiga sair dessa história sem ter que pagar mais do que efetivamente ele tem que pagar. Então, se ele pegou 400 mil, que devolva os 400 mil e a vida segue. E que sirva de lição, né? Porque da maneira que eles conduziram essa situação toda, do começo até agora, é um circo, né? É uma grande palhaçada. Seja do Guarani ou seja de quem quis comprar o evento, que divulgou sem autorização da federação, enfim, uma lambança gigantesca. E repito, o Guarani não precisa de problema, viu? Porque já tem problema suficiente. Só que essa gente, né, faz um esforço muito grande, sobrenatural, para arrumar mais problemas. Bem, nós vamos falar já sobre o jogo contra a equipe do São Paulo. Partida marcada para amanhã, que você vai acompanhar com a narração de Roger Williams. Mas antes, ponto 10, pizzaria e restaurante, nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte. Diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, climatizado,
tem bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali próximo da Avenida Moraes Salles e próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. São 18 horas e 13 minutos em Campinas. Guarani vai enfrentar a equipe do São Paulo, partida marcada para amanhã, às 19 horas e 30 minutos, no estádio do Morumbis. E aí, CH, quais alterações você acredita que o técnico Maurício Souza deve promover? Ou não teremos alterações? Ele começou com um esquema diferente do primeiro jogo para o segundo jogo. Vitória contra o Botafogo, o time jogou de uma maneira, inclusive com o Isaac aberto. E no jogo diante da Inter, empate 0-0. Jogo horroroso. O Isaac veio por dentro para a entrada do Rafael Bilu, que jogou pelas laterais. E o Giva ficou no banco de reservas. No jogo diante do Botafogo, ele entrou na partida porque o Anderson Leite se contundiu no primeiro tempo. Aí ele entrou e no segundo tempo, inclusive, marcou o gol da vitória, o segundo gol, melhor dizendo, segundo gol do Guarani, que ganhou o jogo, placar de 2-0. Curiosamente, ele não apareceu no time do Guarani diante da Inter de largada. Entrou mais tarde, entrou no segundo tempo. Qual é o time que você acredita que o Maurício Souza colocará em campo amanhã, em CH? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho uma desconfiança. Certeza não tenho, não. Sabe por quê? Porque ele tá jogando mal pra caramba. Qualquer substituição que ele faça, e eu não conheço a miúde, o elenco total do Guarani, é justificável. É só olhar a qualidade técnica ou a falta dela na última partida. A defesa até razoavelmente foi bem, até acho que vai ser repetida. Meio campo não funcionou e ataque também não. Laterais também não. Então, se ele aparecer com novidades, não é? Eu tenho a impressão que... Eu acho que o Giva vai jogar de começo. Jogou bem o primeiro jogo, entrou, no segundo tempo também ele entrou melhor do que aquele que estava no lugar dele. Então, qualquer substituição que ele faça para o próximo jogo é justificável. O Guarani ainda não tem um time ideal, tem algumas peças que agradam, outras nem tanto, mas time mesmo, falar assim, olha, escala esse, porque eu acho que ele, só para não deixar, o Mesquita vai continuar como goleiro, não é? Eu acho que essa zaga, Rafael e Titi, são 2 jogos sem tomar gol. Tá indo bem, o Emerson também. Daí para frente é muita incerteza. O Isaac, por exemplo, eu não colocaria por dentro, colocaria por fora. Como vai jogar com o São Paulo, eu colocaria por dentro, Natan, Caio Melo e também o Giva. E lá na frente, além do meio campo, da presença do Isaac. E lá na frente, Batista, eu acho que Eliseu e Bilu são alternativas. Existem outras também interessantes, mas titular mesmo, o Guarani tem o Mesquita, o Isaac, o Rafael, o Emerson, e eu paro por aí. E o restante ainda precisa andar um bom caminho para poder ser chamado de titular. Então, espero que o Guarani pelo menos jogue um pouco de futebol, porque um pouquinho de bola, né? Um pouquinho de organização, porque se jogar o futebol que jogou contra a Inter de Limeira, não vai ter chance contra o São Paulo. Simples assim, independente de ser um time reserva do São Paulo ou ser titular. Eu penso isso, Batista. Sobre contratação CH, o que você acha? O nome que está sendo ventilado é do Denilson. Deni Júnior, centroavante, estava no Vila Nova, 29 anos, com passagens
pelo Fluminense, Avaí, São Paulo, Vitória e Atlético Mineiro. Lembra desse jogador? O que você acha dessa contratação? Lembro. Esse atleta jogou muito tempo fora do país, viu, Batista? Jogou na China, rodou pra caramba. Batista, o Guarani precisa contratar um centroavante. Do jeito que tá, mesmo com os meninos, que vão ganhar oportunidade com o Maurício, caso ele continue, né? Porque ele olha com carinho pra base. Agora, se você perguntar assim, ó, você daria oportunidade para mais um garoto da base ou traria o Deni? Ou o Denilson? Batista, sem não, viu? Acho que o melhor é dar oportunidade para o pessoal da base. Pode ser até que o Deni chegue aqui e arrebente, e eu torço para que isso efetivamente aconteça, mas certeza eu não tenho. Ele passou pelo Vila Nova na última estada dele no futebol goiano, fez poucos gols, eu me lembro dele. É um jogador mediano, Batista. Imaginar que ele vai jogar um futebol parecido no que jogava o Caio Dantas, esqueçam. Para mim, o Caio Dantas é mais jogador que ele. Espero ter respondido a pergunta do amigo. Olha, no Vila Nova, em 2024, foram 10 jogos e nenhum gol. Ele deu uma assistência. No Hanoi, time chinês, 17 jogos e 6 gols marcados. Isso foi a produção dele em 2024. Na China, 17 jogos, 6 gols. Vila Nova, 10 jogos, nenhum gol. Em 2023, no Avaí, 9 jogos, 4 gols. Aí já foi bem, né? 4 gols em 9 jogos. Que chama a atenção é o baixo número de jogos por temporada, né, Batista? Verdade, você tem razão. Em 2024 jogou 17 e jogou 27 partidas. No ano, em 2023, ele jogou 23 partidas. 2023. E em 2022, temporada que começou em 21, no Paços de Ferreira, Portugal, 38 jogos, 9 gols marcados e uma assistência. Você sabe o que isso significa, né? O quê? Possibilidade de contusão em demasia. Ficar muito no departamento médico. Pode ser isso. Não estou afirmando. Então eu espero que o Guarani tenha tido o cuidado de olhar a ficha corrida do atleta em relação a contusões. Então, vamos aguardar. Vamos com informações do São Paulo, Paulo do Vale, repórter da Rádio Bandeirantes, da Rede Bandeirantes e Rádio, que cobre o tricolor do Morumbi. Hoje, o último e único trabalho que o técnico Luiz Ubeldia realiza em solo brasileiro com o time principal do São Paulo antes dessa equipe estrear no Campeonato Paulista, né? Já que o tricolor estreou praticamente com jogadores da base na segunda-feira e amanhã enfrenta o Guarani 7h30 da noite, estreia do Morumbi. E a tendência é que o Luiz Ubeldia tenha à disposição os principais atletas, já que ontem o São Paulo se classificou à final da Copinha, inclusive numa ousadia incrível de Rian Francisco e 2 cavadinhas em penalidades, a última ali praticamente no último lance do jogo, uma coisa realmente incrível, colocando Rian Francisco já num radar aí, tanto no profissional do São Paulo, como também para clubes europeus. Jogador de 18 anos, foi titular segunda-feira na estreia do tricolor no Paulistão e pode, quem sabe, ficar à disposição, pelo menos no banco de reservas aí, amanhã, nesse duelo do São Paulo contra a equipe do Guarani. Mas os principais jogadores participando hoje dessa atividade devem sim participar do jogo e o Zubeldia esboçar aí um time mais forte, né, com relação às peças que tem. Lembrando que no domingo o São Paulo tem clássico contra o Corinthians, o primeiro da temporada, jogo no Morumbi.
Clássico este que pode ser disputado também na final da Copinha, dependendo aí do timão hoje passar pela equipe do Grêmio. Só para fechar com relação ao mercado da bola, né? Muito tem se falado sobre uma proposta do Porto a respeito de William Gomes, mas por enquanto nenhum tipo de evolução nessa possibilidade. O Porto teria sinalizado aí com uma proposta de 9 milhões de euros, considerada ainda baixa por alguns, mas o tricolor paulista precisando fazer caixa também para ter um 2025 mais tranquilo. O próprio Rian Francisco também passa a entrar no radar de muitos clubes europeus depois dessa copinha aí quase que perfeita e já sendo um jogador útil ao profissional do tricolor paulista. Valeu, Paulo do Vale, informações do São Paulo. E incrível esse Rian Francisco, hein? Ele jogou lá em Ribeirão Preto, na partida contra o Botafogo, Campeonato Paulista, e ontem esteve em campo em Araraquara pela Copinha e marcou 2 gols de pênalti. Ele cobrou os pênaltis à la Marcelinho Carioca, dando uma cavadinha. Muita qualidade técnica, tá surgindo aí uma nova estrela. Pode ser que não aconteça, porque às vezes o jogador surge bem na copinha e acaba se perdendo pelo caminho. Mas não acredito que seja o caso desse jogador. Ele tem muita qualidade. Rian Francisco provavelmente estará no banco nesse jogo de amanhã contra a equipe do Guarani. É bom tomar cuidado. Aliás, por falar em copinha, o Corinthians está vencendo o Grêmio, placar de 1-0. Está ganhando esse jogo, 20 minutos do segundo tempo, o Bahia marcou o gol corintiano. E com esse resultado, o jogo começou às 17. Então estamos com 20, né, do segundo tempo, 20 e poucos aí do segundo tempo. Permanecendo esse resultado, o Corinthians vai para a final contra o São Paulo. A final é dia 25. 25 é sábado. Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, às 10 da manhã. E o São Paulo será o mandante, porque tem a melhor campanha. O São Paulo tinha 5 vitórias com a de ontem, foi a 6. E o Corinthians tinha 4 com essa vitória. Se concretizada, vai a 5 vitórias. Pelo regulamento, o mandante é o time com o maior número de participações vitoriosas. Melhor campanha. E o São Paulo tem a melhor campanha. E o mandante tem direito de colocar torcida. O jogo é com torcida única. Então o mandante tem direito de colocar a torcida. Então, se prevalecer o resultado, Corinthians vencendo, São Paulo e Corinthians, sábado, 10 da manhã, estádio do Pacaembu, com apenas e tão somente torcedores do São Paulo. E eu quero falar agora do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil,
com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18 horas e 27 minutos, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h31, já tem jogo. Ponte Preta e Portuguesa, 8 da noite, estádio Moisés Lucarelli. Batista, há algumas semanas houve um debate sobre os sócios torcedores serem a salvação do clube para reforçar o time com a arrecadação das mensalidades. Aí vem uma negociata dessa da diretoria do Guarani de vender o mando de campo do jogo em outro estado e acabam com toda a credibilidade que já é pequena com a torcida. E quem mandou aqui é o Fábio do Parque Prado. Muito obrigado aí pela sua participação. Olha, Fábio, eu falei sim a respeito de que o sócio torcedor é o maior patrocinador que o time pode ter.
Porque quantos torcedores, no caso aqui você é bugrino, tá falando do Guarani, e vendeu o mando do jogo lá contra o Palmeiras. Depois desistiu. E ontem emitiu uma nota dizendo que o jogo contra o Palmeiras será no Brinco de Ouro, no dia 2 de fevereiro, 18 horas e 30 minutos. Mas, veja, sócio torcedor. Quantos torcedores possui o Guarani? Ninguém sabe. O próprio clube não sabe, não conhece a sua torcida. Aí tem lá 3 mil e poucos, 4 mil torcedores, aqueles mesmos que vão em todos os jogos no Estádio Brinco de Ouro. É a paixão que muito provavelmente vem de pai para filho, de avô para neto. Os torcedores que lá comparecem são aqueles torcedores que têm o Guarani dentro do coração latejando. O sangue não é vermelho, o sangue é verde e branco. É o cara que vai porque ele realmente gosta e muitas vezes ele sacrifica até mesmo a sua família. Muitas vezes sai cansado do trabalho, trabalhou o dia inteiro e a gente sabe que qualquer que seja a atividade, a pressão é imensa. Todo dia, todo mundo tem que matar um leão por dia para poder provar a capacidade para ganhar o pão de cada dia. Mas a paixão latejante não permite que ele saia do trabalho e vá para casa. Ele vai para o estádio para torcer para o time que era o time do pai dele, o time do avô dele, o time do bisavô dele, que vem de geração em geração. É uma coisa que vem passando de geração para geração. E ele comparece, ele vai no estádio. Esse torcedor é o torcedor sofrido, é o torcedor que recebe o maior impacto quando ocorre uma situação como essa, que o jogo é transferido e ele não pode assistir o time dele jogando uma partida grande. Muitas vezes ele até imagina de que o time dele poderá perder, porque o poderio financeiro do time grande é infinitamente maior. Mas ele mantém acesa uma chama de esperança de que sim, pode acontecer aquele dia que o time dele vai acertar todas as jogadas e vai conseguir tombar um gigante. Aquele é um combustível que vai manter a sua paixão, a sua chama acesa por muito tempo dentro da realização daquele ano. Então esse torcedor, ele comparece e ele vai, e esse torcedor tem uma ligação umbilical com o seu time, porque ele foi gerado no útero da paixão de geração para geração. Agora, quantos são os torcedores que torcem para o Guarani? Aqueles 4 mil, nós sabemos que tem essa paixão. Mas quantos torcedores que o Guarani tem em Campinas, na região metropolitana de Campinas? 200 mil? 300 mil? 400 mil? 600 mil? Ninguém sabe. O Guarani não tem conhecimento do seu público. Ele não tem conhecimento do seu cliente. Faz promoções, aumentou até de maneira significativa o número de sócio-torcedor, dobrou, na verdade, para 5 mil, mas pelo contingente de torcedores que imaginamos que o Guarani tem, é muito pouco. Agora, como é que você vai conquistar o seu cliente, sendo que você não sabe nem quem ele é, em que ele trabalha, o que ele gosta, quais são as coisas que poderiam fazer com que ele comparecesse num jogo de futebol? Não tem conhecimento. E aí passa o tempo inteiro apagando incêndio, tentando um dinheiro aqui, né? Vende o almoço para comprar a janta, e aí arruma lá mais uma quirela aqui e ali para fazer o café da manhã. E essa loucura de todo ano, ou luta para escapar do rebaixamento, ou é rebaixado.
Aí volta, aí de novo, luta para escapar do rebaixamento, ou então é rebaixado, como aconteceu, caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, voltando lá para as gavetas do inferno. O torcedor não aguenta mais isso. Não tem como você convencer o filho desse torcedor a torcer para o time do pai. Vai diminuindo essa participação, vai diminuindo essa transferência de paixão. E vai chegar um dia que o time não terá mais nenhum torcedor. Porque tudo que vai ladeira abaixo, uma hora acaba. Não vai conseguir manter. Então, primeiro, tem que conhecer qual é o torcedor. Eu estou falando do Guarani, mas de maneira geral, os clubes de futebol do Brasil não conhecem os seus torcedores. Eles não têm noção do que é que faz cada torcedor que torce para aquele time. Os grandes times ainda estão sempre disputando grandes campeonatos, por causa do poderio financeiro, contrata bons jogadores e eventualmente conquista um título aqui, outro ali, e aí vai mantendo essa paixão e vai levando o torcedor para o campo de futebol. Agora, os times médios e pequenos não têm essa possibilidade. Então, não vejo outro caminho que não se transformar em SAF. Porque, pelo menos com a SAF, que não vai resolver definitivamente todos os problemas. Não vai. Nós temos exemplos aí de SAF que o negócio ficou ainda pior. Mas, pelo menos, vai gerar uma esperança de que vai sair dessa corrida dos ratos que ficam correndo um atrás do outro lá dentro da gaiola na rotatividade. Corrida dos ratos, né? Para quem não sabe, foi um tema utilizado pelo Roberto Kiyosaki. Roberto Kiyosaki escreveu um livro, um best-seller mundial, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Então ele desenvolve lá umas teorias importantes a respeito de finanças e fala desta corrida dos ratos, né? O cara, ele trabalha, ele ganha um dinheiro, mas quando ele ganha no final do mês, ele já está devendo. Aí paga todos os carnês, paga todos os boletos, paga todas as dívidas e não sobra nada e ainda fica devendo. Muitas vezes entra no cheque especial. Aí trabalha de novo o mês inteiro, recebe o dinheiro, paga os boletos, paga os carnês, paga tudo que tem que pagar e não sobra absolutamente nada. E aí recomeça. Então é uma rotatividade permanente em cima do negativo. Sendo que ele teria que, primeiro, dividir o salário dele em 3 partes. Gastar 2 e ganhar 1. Gastar 2 partes e guardar 1. Esse guardar é fazer uma poupança, independentemente de quanto ele ganha. Não interessa o valor que ele ganha. O dinheiro que ele ganha, ele tem que dividir em 3. Gasta 2 partes e guarda 1 parte. Essa 1 parte que ele guarda, ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele, fazendo investimento e fazendo com que esse dinheiro possa dar lucro. E aí vai chegar um dia que esse dinheiro vai produzir para ele uma receita que ele poderá fazer em um investimento um pouco mais significativo. Comprar um imóvel, por exemplo, ou então fazer um investimento na Bolsa de Valores, ou tentar uma aplicação um pouco mais significativa que dê um rendimento maior. Então, usando esse exemplo do Robert Kiyosaki, a corrida dos ratos nos times de futebol, sempre correndo atrás do rabo, pagando dívidas, não sobra nada e ainda fica devendo. E aí só disputa a competição para fugir do rebaixamento. E de vez em quando vai ser rebaixado. Então, meus caros, isso vai cansando o torcedor.
vai tirando o ânimo do torcedor que gostaria de ver o time dele, do coração dele, fazendo com que ele tivesse uma razão, pelo menos uma, para transformar o filho dele em torcedor do time que ele torce. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Opa, Batista, Mário Bugrino aqui de São Paulo, mas que presepada esse negócio do presidente aí e conselho do Guarani, cara. Bicho, essas coisas a gente tem que ser humilde. Quando isso acontece, a gente tem que dar um passo para trás. Se eu fosse ele, eu chamava a torcida, explicava a situação constrangedora e voltava atrás. Antes passar vergonha do que se endividar aí. É a opinião. Grande abraço. O Guarani não vai se pronunciar, né? Foi essa a informação que eu recebi, porque o assunto está com o departamento jurídico. E, por enquanto, o Guarani não vai se pronunciar. Eu até requisitei uma entrevista com o Rômulo Amaro, que é o presidente, mas recebi essa informação de que o Guarani momentaneamente não vai se pronunciar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, resumo da história. Guarani não vai ganhar 1 milhão. Vai ter que pagar uma multa e ainda corre o risco de perder o jogo. É brincadeira, né? Mas tudo bem, bola pra frente. Amanhã, um grandíssimo empate. Tá excelente contra o São Paulo. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Já no estádio Moisés Lucarelli, Made in Campinas. Carlos Lemos Matozinho até mandou aqui um vídeo mostrando exatamente a posição que ele está. Ele está nas cadeiras vitalícias do estádio Moisés Lucarelli. Ótimo jogo para você, Matozinho. Muito obrigado aí pela sua audiência. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, tem a calabresa, toscana, paio, cuiabana de frango, a apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do terminal do Campo Grande, que fica ali bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aqui é o Renan Bugrino, no Parque Prado. Ô, Batista, só queria contrapor um ponto que o Gleger falou no programa hoje, que agora era a hora da torcida entender o motivo, que precisa de dinheiro, que não adianta pôr jogo que não... No estádio, mesmo com jogo grande, a torcida não vai, não enche com 10, 15, 20 mil, que na época dele... Pô, com todo o respeito ao Gleger, isso é uma piada, ele fala isso da torcida do Guarani, né? O Guarani, desde 2004, não para de cair. Ano sim, ano não, é rebaixamento atrás de rebaixamento. A torcida tá cansada. Eu mesmo cancelei meu sócio torcedor. Ninguém aguenta mais. Ano após ano. Entra diretoria, entra presidente, sai presidente, e o barco afunda cada vez mais. E vem culpar a torcida. Desculpa. Vamos lá, vende o jogo. O único jogo grande do Guarani no Paulista, que teria a chance da torcida ver, vai ser vendido. Aí vem falar que a culpa é da torcida. Ah, desculpa, Gleger, mas
Cara, se for pra gente começar a pontuar as coisas, eu não te dou razão em nada. A culpa não é da torcida que o Guarani caiu. A culpa não é da torcida que a diretoria mete a mão no clube. A culpa não é da torcida que o presidente pede pra sair quando fala que tá com problema de saúde, depois na surdina volta e ninguém faz nada. A culpa não é da torcida que o conselho de administração do Guarani não serve pra nada. A culpa não é da torcida. Vamos parar de pôr a culpa na torcida e vamos responsabilizar quem são os de verdade. Tá na hora da imprensa parar de passar pano e começar a bater nos dirigentes do Guarani. É isso que falta. Vamos parar de falar da torcida, vamos apontar os dedos pros dirigentes do Guarani. Vamos apontar, Gleger, falar, Gleger, ô Rômulo, você isso. Vamos ligar pro cara. Orley, você aprontou isso. Ô Marconato, você aprontou isso. Ô Mingoni, você aprontou isso. Tudo é sempre culpa da torcida, pô. Ok, obrigado. Um abraço. Mais um ouvinte no ar. Batista, CH, boa noite. Aqui é o Leandro de Hortolândia. CH, no primeiro jogo, o Natan foi eleito o melhor em campo. Ganhou o prêmio da federação. No segundo jogo, o técnico comentou que ele sentiu o jogo, por isso dele ter saído, dado lugar para o Giva. E o São Paulo, no último jogo, contra o Botafogo, também não foi bem em campo, para 0-0. Acho que falar que o Guarani vai chegar lá amanhã e vai perder, eu acho um pouco precipitado. Enfim, vamos aguardar. Boa noite. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Olha, já tem a escalação da Ponte. Jogo 20 horas, 19 horas, pelo protocolo da Federação Paulista de Futebol, que é o mesmo da CBF. 1 hora antes tem que anunciar os times. Por falar em times, CH, tenho aqui um provável time do São Paulo para o jogo de amanhã. Vamos ver aqui, ó. São Paulo, Rafael, Ferrarese, Arboleda, Sabino e Moreira, Santilongo, Hugo Leonardo e Rodriguinho, Henrique, Rian Francisco, o menino da Copinha. Será que ele vai começar jogando? E o William Gomes. Repetindo: Rafael, Ferrarese, Arboleda, Sabino e Moreira, Santilongo, Hugo Leonardo e Rodriguinho, Henrique, Rian Francisco e William Gomes. Esse é o provável time do São Paulo. E o Guarani com Gabriel Mesquita. Provavelmente deve usar o Justen na lateral direita ou Ian Henrique. O técnico tem utilizado os dois, né? Começa com um. No caso do São Paulo, o Rian está suspenso da Copinha. Não pode jogar a final. Então ele está integrado ao departamento de profissionais e por essa escalação ele aparece aqui como titular. E aí, Rafael, Titi e Emerson, time do Guarani, né? Gabriel Mesquita, Justen, ou Ian Henrique. Se entrar com o Ian Henrique, no segundo tempo entra o Justen, Rafael, Titi e Emerson. E ainda tem Natan, Camargo, tem também o Melo, Isaac, Bilu e Manuel. E fica essa dúvida se ele vai fazer o aproveitamento do Giva no meio-campo. Não tem aqui informação sobre a situação do Anderson Leite. Até o técnico do Guarani, ele falou na entrevista coletiva lá em Limeira que o Anderson Leite ia fazer exames de imagem para saber o grau da lesão. Mas como o problema foi na panturrilha, ou seja, é um problema muscular. Então, contusão muscular demora aí pelo menos 20 dias para resolver a parada. Então, 20 dias.
não tem condição de atuar nesse jogo de amanhã contra a equipe do São Paulo. Então, evidentemente, né, que nós estamos aqui já descartando a presença aí do Anderson Leite. Mas e aí, CH, esse time aí do São Paulo para pegar o Guarani, o que você acha? Batista, eu acompanhei atentamente o boletim do Paulo do Vale, direto de São Paulo, e ele não sugeriu esse time aí não, porque não tem ninguém conhecido fora o Arboleda. Não dá para saber. Esse time aí que você colocou é um time bem inferior ao time titular do São Paulo. E o ouvinte anterior aí, que entrou discordando da minha opinião, e pode discordar à vontade, cada um tem a sua opinião, eu posso sim dizer que o São Paulo é favorito e que o Guarani tem poucas chances. É só observar o futebol apresentado. Vai jogar no Morumbi, isso é uma opinião minha. Eu tô achando o futebol do Guarani muito pobre, apesar dos 4 pontos. E apesar de não ter tomado nenhum gol. Eu acho que defensivamente até o time está organizado. Agora, eu ainda acho que o São Paulo é o São Paulo. E mesmo o time número 2 ou 3 do São Paulo tem qualidade. Então, não perdeu o Guarani ainda. Tem que jogar. E eu espero que vença o São Paulo amanhã. Agora, eu sou obrigado aqui, antes do jogo, a projetar por que caminho? Pelo que foi apresentado. E se eu não estou satisfeito, estou aqui criticando o que o Guarani está jogando de bola, eu não posso, no jogo contra o São Paulo, dizer aqui, porque uma coisa é a minha torcida. A minha torcida é para que ganhe o jogo, outra coisa é a razão, que não é o caso do torcedor. O torcedor é coração. E também não tem nenhuma obrigação de analisar o futebol como a gente analisa. E aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo é igual, tranquilo. E todas as opiniões para mim valem. Só que tem um detalhe. Com esse futebol pobre, sem organização do Guarani, não tem chance contra o São Paulo. Pode ser uma bola bandida mesmo jogando mal? Pode, é o futebol. Quantas vezes a gente assistiu, não é, o grandão perder pro menor? Quantas vezes aquele que tá jogando mal pra caramba, de repente a bola marota lá, ganha de 1-0 e se fecha lá atrás. Isso acontece toda hora. Agora eu tenho por dever de ofício, né, diante do conceito e diante daquilo que eu estou assistindo, projetar algo mais próximo da realidade e da honestidade e da isenção. É isso que eu tento fazer. O jogo vai responder amanhã o que é a grande verdade. Eu espero estar errado. Quero que o Guarani vá lá, jogue até que enfim uma partida boa e ganhe de São Paulo. Esse é meu desejo e minha torcida, Batista. Só repetindo aqui o meio do Guarani, né? Então, Natan, Caio Melo e Isaac, e na frente Rafael Bilu, Eliseu e Matheus Regis. Natan, Caio Melo e Isaac. Esse é o meio. E na frente, Rafael Bilu por uma beirada, Eliseu centralizado e Matheus Regis na outra beirada. Eu não estou duvidando da sua informação, mas não é possível que o treinador insista em mais uma partida com Isaac por dentro. Não é possível. Ele tenha visto outro jogo. O Isaac não consegue jogar por dentro. Então ele fez uma boa partida contra o Botafogo. O que fez o treinador com a saída do Anderson Leite? Mexeu em 2 posições para resolver um problema. Errou. O Isaac joga pela beirada. Deixa ele quieto lá. Arrume uma outra alternativa por dentro. É isso que eu estou sugerindo. Deixa o Isaac quieto no canto do campo. Por isso que eu estou falando do Giva. Apenas como sugestão, não sou treinador. Estou aqui dando palpite. Apenas isso, Batista. A arbitragem será de Luiz Flávio de Oliveira. Assistente 1, Marcelo Carvalho Vangassi. Assistente 2, Fabrini Bevilacqua Costa. E Novar José Cláudio Rocha Filho. Essa é a arbitragem para o jogo de amanhã. Partida marcada para 19h30 com a narração de Roger Williams, aqui pela Rádio Bandeirantes. Um intervalo rapidinho e já tem as escalações de Ponte Preta e Portuguesa, 18h57. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 8 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Portuguesa, terceira rodada no Paulistão. O provável time na Macaca com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu, Léo Oliveira, Emerson, Serginho e Pedro Vilhena, além de Jean Dias, a equipe do técnico Alberto Valentim. A Portuguesa do técnico Cauã Almeida com Rafael Santos no gol, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito, Fernando Henrique, Hudson e Cristiano, Daniel Júnior, Henrique Almeida e Maceió. Apita o jogo a árbitra Edna Alves Batista. O árbitro de vídeo será Vinícius Furlan. 8 da noite, a bola rola, Moisés Lucarelli. Vamos estar juntos. Tem Ponte Preta e Portuguesa, terceira rodada do Paulistão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Quase 2 minutos em Campinas. Já escalações de Ponte Portuguesa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas
com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você ficar em 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis da Desktop com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. É isso mesmo que você ouviu. Os planos com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Quer saber mais? Então ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. E vamos ao Estádio Majestoso. Vladimir Catarino está lá, sentindo a atmosfera. Já já a bola rola a partir das 8 da noite. Ponte Preta e Portuguesa. Alô, Vladimir, um abraço para você uma vez mais. Boa noite. Oi, Batista, boa noite para você, uma ótima noite pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta, já aqui no estádio Moisés Zucarelli. O torcedor vai chegando aos poucos, vai acompanhar a Ponte Preta na segunda partida sob essa nova iluminação. Tá bonito o estádio do Majestoso, a expectativa para um resultado positivo da Ponte. Batista. Times escalados e definidos. Vamos começar com o mandante. Mandante é a Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Alberto Valentim manda a campo a Ponte, escalada com Diogo Silva, é o goleiro 12. Maguinho 2, 4 Simon, 15 Arthur, 14 Danilo Barcelos. 8 de volta ao time após cumprir suspensão, está Dudu. 18 Emerson, capitão do time. 55 Léo Oliveira, 17 Pedro Vilhena, 37 Serginho e 7 Jean Dias. Macaca de Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco, 1 para Pedro Rocha, 10 Elvis, 11 Renato, 13 Castro, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 29 Everton Brito, 31 Victor Andrade, 77 Bruno Lopes e 90 Darley. Esta é a Ponte Preta. E agora o adversário, a Portuguesa, a Lusa do Canindé. Campeões, onde vibrar os nossos corações. A Luz é escalada por Cauã de Almeida, vem a campo com Rafael Santos, é o goleiro. 2 para Alex Silva, 3 Gustavo Henrique, 4 Alex Nascimento, meia dúzia Lucas Hipólito, 5 Fernando Henrique, 8 Hudson, 10 Cristiano, 19 Maceió, 9 Henrique Almeida, 11 Daniel Júnior. Cauã de Almeida escala Lusa com Rafael Santos, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento, Lucas Hipólito, Fernando Henrique, Hudson, Cristiano, Maceió, Henrique Almeida e Daniel Júnior. No banco vão estar o Jajá Silva com a 7, Bruno Bertinato com a 12, Eduardo Biazos com a 13, Maurício 14, Tauan 15, Pedro Henrique 16, Thales 17, Barba 18, Guilherme Portuga 20, Renan Peixoto 21, Rildo 23 e Iago Dias com a 24. Arbitragem. A experiente Edna Alves Batista apita o jogo. Vai ser auxiliada na bandeira 1 pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira, bandeira 2 o Denis Matheus Afonso Ferreira. Árbitro de vídeo é Vinícius Furlan. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Daqui a pouquinho mais uma jornada, né? E para mim nós teremos um grande jogo lá no Majestoso.
Se você me permitir, Batista, já vou emendar com o comentário da escalação da Ponte, que muda, né? Muda o jeito de jogar. Aliás, não dá pra dizer que muda o jeito de jogar, mas muda algumas peças. Provavelmente o Maguinho vem pra lateral direita. Ele que estava jogou na última partida, fez o segundo tempo lá em Novo Horizonte e jogou a partida contra o Santos na segunda linha. Ele vem pra mim fechando ali a primeira linha na lateral direita. E aí a dúvida, né, se o Arthur vai jogar de zagueiro. Na escalação aqui a gente olha, parece que ele tá como zagueiro, mas estava do mesmo jeitinho contra o Santos. Mas quem fez essa função foi o Emerson, e diga-se de passagem, foi muito bem, hein? Emerson jogou muito bem ali ao lado do Simon, né? Gostei da participação do Emerson. E o Arthur jogou lá na segunda linha, à frente do Danilo Barcelos, fazendo uma espécie de ponta esquerda, e dá pra dizer que foi bem no jogo também. Então eu acho que do lado esquerdo ele não deve mudar, e essa função do Emerson como zagueiro deve ser mantida. Aí o Dudu, que volta ao time, eu não teria, né? Eu deixaria da mesma forma, né? O Pacheco, que jogou no último jogo como lateral, o Maguinho um pouco mais à frente, foi bem no jogo, manteria o Pacheco. Mas ele retorna com o Dudu, fortalece o sistema de marcação, não tenha dúvida. Dudu, que é um volante ali, que é a proteção da primeira linha, né? O cão de guarda, como gostam de dizer. Aparece novamente no time titular depois daquela expulsão lá no jogo contra o Novo Horizontino. No mais é a mesma coisa, né? O Vilhena, o Serginho, o Jean e o Léo Oliveira. Provavelmente o Léo deve fazer esse lado direito um pouco mais com uma função de proteção, uma função de recomposição também, junto com o Jean Dias. Eu gostei, eu acho que não tá errado. Não é porque eu não faria que tá errado, né? Então, pra mim, a Ponte vem, pra mim, favorita pro jogo, vence a partida, claro e óbvio que tem que estar ligada, tem que estar concentrada e com o mesmo empenho e dedicação dos últimos 2 jogos. Principalmente do jogo do Novo Horizontino e o primeiro tempo contra o Santos. Não dá espaço pro time da Portuguesa, que tecnicamente, Batista, olhando aqui a escalação, jogador por jogador, a Ponte sem dúvida nenhuma é melhor tecnicamente. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante, junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então, me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estádio majestoso. Já já a bola rola a partir das 8 da noite. A partir de 19h30, a abertura da grande jornada Bandeirantes. No comando, Leandro Boles está registrado. Alô, Boles, um abraço para você, tudo bem? Olá, Batistão, um grande e forte abraço para você, um abraço para o ouvinte da Bandeirantes, em especial para aqueles que estão acompanhando o Esporte em Debate. É verdade, estamos aqui no lendário Estádio Moisés Lucarelli, de iluminação nova, a iluminação que foi inaugurada oficialmente no último domingo, já está por aqui, a música toca, os refletores começam a se agitar, parece até que estão dançando. O gramado está sendo molhado, tá legal, tá bacana o estádio Moisés Lucarelli, muito calor, né, em Campinas e em toda a região. Estamos com 19 horas e 11 minutos, parece que são 14, 15 horas em função deste calor que acaba atingindo toda a região. E dentro de campo, evidentemente, que o jogo promete ser quente. Estávamos fazendo uma conta rápida aqui, Batistão. O Guarani joga amanhã, mas a Ponte joga hoje, terceira rodada. 4 pontos tem nesse momento. Vencendo, é um jogo perfeitamente vencido, né? Quando você pode vencer a Portuguesa, tem tudo para conquistar, dá para vencer. Não é um time grande, não é nenhum bicho-papão, diferentemente do time que a Ponte pegou no último jogo, que foi o Santos. Chega a 7 pontos. 7 pontos, faltarão mais 8 rodadas para somar 5.
somando 12 o primeiro objetivo, que é permanência, a Ponte já vai conquistar. Veja só a importância de um resultado positivo, mesmo no início da competição, que a Ponte encara hoje a Portuguesa, vencer, chegar a 6 pontos, 7, né? 7 pontos, 4 mais 3, 7 pontos. E aí, em relação, pelo menos ao seu primeiro objetivo, que é somar aqueles 12 mágicos pontos, a Ponte ficaria bem próxima. Teria 8 jogos para somar 5 pontos. E aí, pelo menos, para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista. Então, a importância do jogo é gigante e a Ponte tem que realmente fazer prevalecer esse fator casa, conquistar os 3 pontos e continuar aí bem nesse início de temporada, Bação. Aí, Leandro Bolle está registrado, já ele vai assumir o comando. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Com ingresso médio de R$ 140, Noroeste fatura 1,7 milhão em jogo contra o Palmeiras. No único confronto contra um grande no Paulistão, jogando em casa, Norusca recebe quase 3 vezes mais que a renda recebida em toda a Série A2 do Campeonato Paulista do ano passado. Pauta 2. Diretoria do Atlético Mineiro trabalha para tentar convencer Bruno Henrique a trocar o Flamengo pelo Galo. Dirigentes do clube mineiro sabem que é uma negociação difícil, já que o atacante ainda tem 2 anos de contrato com o rubro-negro e um alto salário. Em conversa informal, a proposta do Atlético era de 3 anos de contrato e mais bônus por metas. Pauta 3. Após ter encaminhado o acerto, Palmeiras é comunicado que Claudinho, do Zenit, irá se transferir para o Catar. Clubes já tinham iniciado o processo de troca de documentos para concluir a negociação, mas uma reviravolta acabou com as negociações. Leila Pereira comentou que tinha conversado com o jogador e que o desejo dele era vir para o Palmeiras. Olá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Olha, Batista, o assunto que eu quero comentar sobre essa coisa do preço do ingresso. Só para se ter uma ideia, o Noroeste cobrou para o jogo do Palmeiras R$ 140 o preço do ingresso em média. E a arrecadação foi extraordinária, maior, por exemplo, de toda a arrecadação do clube o ano passado na Série A2. Muito bem. Eu só quero dizer o seguinte, se você organizar e realizar a situação com um critério, fica todo mundo satisfeito. Por exemplo, como é que você aumenta o número de sócios torcedores de um clube de futebol? Você tem que aumentar o preço do ingresso para conduzir o torcedor que quer ir no campo a ser um sócio torcedor, assim ele paga mais barato. Essa coisa de 40 e 20 não resolve o problema nem do sócio torcedor, que adquire e vira inadimplente. É só pegar as últimas pesquisas aí. Tem 5 mil e mais da metade é inadimplente. Estou falando do Guarani. Toda essa polêmica de vender jogo contra o Palmeiras. Então, você precisa ser do ramo, né, Batista? Você precisa ter minimamente um pouco de experiência no futebol para poder tocar. E essa diretoria do Noroeste, cá entre nós, toca o futebol com bastante inteligência. E você, Gleiger, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Eu queria falar sobre essa questão dos ingressos também, né, que o Noroeste faturou uma bolada aí 1.700.000 em apenas um jogo. E eu queria dizer porque eu ouvi, Batista, ouvindo a Rádio Bandeirantes, né, lá da capital, a Rádio Bandeirantes entrevistou o CEO lá do Noroeste e uma das pautas da entrevista era sobre a questão dessa cobrança de ingresso. Rapaz, mas como é que você vai cobrar em média? Aliás, 140 era o mais barato, né? E ia até 200, até acho que R$300 a carga de ingressos que foi destinada ao Noroeste. E ele disse exatamente isso, exatamente aquilo que eu venho defendendo, tomando pancada de tudo quanto é lado, mas eu tenho que defender isso.
Porque a única maneira, né, de fazer futebol hoje é com dinheiro. Sem dinheiro não adianta, gente. É só puxar aí, ó, os clubes de antigamente, né, clubes tradicionalíssimos do futebol, que estão... Tem clubes que já até sumiu do mapa, né, do futebol aí. O caso do Mojimirim, né, do 15 de Jaú, e da União São João, que agora, graças a Deus, está voltando. O próprio Paulista de Jundiaí, do CH, que agora parece que arrumou uma SAF lá e parece que vai entrar no eixo. Então, olha pra você, sem dinheiro não faz futebol. Então eu quero aqui parabenizar, né, o senhor, que agora me fugiu o nome, eu escutei atentamente a entrevista dele, e ele disse exatamente isso. Nós precisamos de recurso. O Noroeste precisa de recurso para sobreviver. E essa é uma das oportunidades que nós temos. E tá aí o resultado, 1.700.000 no cofre. 19h18 em Campinas. Boa tarde, Batista. Agora é hora da torcida focar no jogo do Guarani amanhã contra o São Paulo e esgotar esse assunto da mudança do jogo contra o Palmeiras. Um grande erro que a diretoria agora terá que consertar. Avante Bugrão, Alexandre do Cambuí. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde aí, pessoal da Rádio Bandeirantes Campinas aí. Não sei se vocês vão ouvir o que eu vou falar, mas eu tô ouvindo aqui Carlos Batista e Gregory falando. Reclamando aí dos torcedores. Mas eu era sócio torcedor do Guarani, eu pagava 70 por mês. Só que eu pagava 70 por mês para não ter retorno de jogador. O Guarani contratou um monte de cabeça de bag, quase caiu no Paulista e caiu no Brasileiro. Sabe o que eu fiz? Não paguei mais meu sócio torcedor. Tá bom, seu Greg? O time de futebol é uma instituição que vale sim. Mas não vale mais com a vida do ser humano do que o ser humano, não. Esses caras que derrubaram o Guarani, por que o Guarani está nessa situação? Porque eles fazem tudo errado. E não somos nós que tem que pagar, sabe? Não somos nós que tem que pagar. Você tem que estar também a cabeça no lugar, saber analisar o seguinte, que a vida do torcedor é difícil. Pagar um sócio torcedor é difícil, você ir no campo, paga caro demais. Para ver uma merda de um time desse, você ter coragem de jogar a culpa no torcedor, pensa um pouquinho o que você está falando, cara. Boa noite, sempre na audiência, sou de Campinas, mas hoje estou em Minas, próximo a Porto Seguro, de férias, César Lemes. Abraço para você, César, ótimas férias para você e muito obrigado aí pela audiência. Batista. Oi, Gleger, pois não, fala que eu discuto. Não, se você me permite, só para a gente encerrar com esse assunto. Já deu também, né? Já deu. Esse assunto Exatamente. Já torrou a paciência. Já torrou, inclusive, eu vinha do meu trabalho para casa, para participar aqui do programa e depois a jornada esportiva, e eu ouvi um áudio também de um outro ouvinte dizendo que eu estou colocando a culpa na torcida. Então, meu amigo, eu acho que vocês devem estar enganados ou estão precisando usar a cotonete. Então, para encerrar o assunto, eu simplesmente disse que aqueles que criticam que tem que vender o jogo para ter recurso, que ajudem o clube. Eu não estou criticando, muito pelo contrário. Eu tenho o maior respeito pela torcida do Guarani, o maior respeito. E sou benquisto em todos os lugares que vou, aonde tem torcida organizada do Guarani. Sempre, a minha vida toda foi pautada em cima do respeito com a torcida do Guarani e toda a gratidão da minha vida por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, é gratidão ao Guarani, que me deu essa oportunidade. Então, amigos que estão falando que eu estou falando da torcida, usem um cotonete, prestem atenção na minha fala, para não ter problema, para não ter nenhum desconforto. Então, Batista, para morrer o assunto, tá? Se alguém está criticando a atitude lá, que não teve mais essa atitude, eu falei, é só ir ajudar o clube. Eu penso na entidade, é na entidade que eu estou pensando. E gostaria muito que esses torcedores, que se dizem torcedores, que vão lá ajudar o clube também. É só isso. Ouvinte no ar, mais um. Ô Batista, eu posso fazer um contraponto ao seu comentário aí de os clubes, em especial o Guarani, não conhece o seu torcedor? Faça. Meu caro, eu estendo isso a todo e qualquer negócio. Por mais que as empresas façam pesquisas,
para saber quem consome o seu produto, mas não conhece, meu caro. O que tem que fazer são gestões com políticas adequadas para atrair o torcedor, atrair o consumidor, atrair o cliente. Ou você acha que a Band sabe qual é o perfil do seu ouvinte? Eu duvido. Se você me passar, eu quero saber a fonte. Eu duvido que o IG Atacado saiba qual é o perfil do consumidor dele. Entendeu? Há uma expectativa, há uma noção, há uma prospecção de como será isso, de como é o perfil do meu cliente. Entendeu? O que eu tenho que fazer é fazer políticas de gestão que eu atraia esse cliente para o meu produto. Porra! Ou eu aprendi errado as aulas que tive de marketing no mestrado. Pelo amor de Deus. Então eu aprendi errado. O professor me ensinou errado, aquele miserável. Boa noite! Boa noite, Divalmir Massa. Muito obrigado pela sua participação. É por isso que eu disse que não é o Guarani. São todos os clubes que têm essa deficiência de não conhecer o seu torcedor. Terminou o jogo da Copinha e o Corinthians é finalista. Ganhou do Grêmio. O gol aconteceu aos 8 minutos do primeiro tempo. Bahia, Luiz Gustavo Bahia, marcou o único gol do jogo e o Corinthians vai enfrentar o São Paulo. São Paulo é o mandante. Melhor campanha, 6 vitórias, 2 empates. E é do São Paulo direito de colocar a torcida no Pacaembu no dia 25, aniversário de São Paulo, às 10 da manhã. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH, qual o seu palpite para o clássico entre Santos e Palmeiras? Batista, o clássico Santos e Palmeiras? Sim. O meu palpite é Palmeiras na cabeça. E você, Gleger, qual é o seu palpite para o clássico? A bola rola daqui a pouco, Santos e Palmeiras. Empate. O Bola está na escuta, quer participar também? Opa, na escuta, Batistão, sempre. Que legal, que maravilha. E Tudo aí, qual o seu, tá bom aí, o seu palpitômetro, Santos e Palmeiras? Santos e Palmeiras na Vila? Isso. Coluna do meio, empate, Batistão. Tem visita aí na cabine, hein? Tá chegando aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É o tá lanche, chegando água geladinha. O lanche água. é no intervalo, Batistão. Essa daqui é água. O lanche o Gilberto Suf já devorou. O lanche eu já faço aquela encomenda preliminar, viu, Cleger? Olha, traz direto pro locutor aqui, não passa pelas portas dos fundos, não. Se passar pelo Gilberto, já foi. Já passa direto pelo Giba. Qual foi, eu continuo com você, Bolis. Qual foi o melhor gringo que você viu jogar no futebol brasileiro? Em todos os tempos? Isso. Gringo? Nossa senhora, Batistão, foram vários e vários e vários. O melhor. Eu gostava muito do Petkovic. Petkovic foi um cara aí que... Petkovic foi um cara que jogou muita bola. Talvez não tenha sido o melhor, né? O melhor, mas daqueles que eu vi assim, que eu acompanhava e gostava de ver, Petkovic. E você, Gleger, qual é o melhor gringo da história que você viu jogar? Dario Pereira. E você, CH, qual é aí a sua reflexão sobre esse tema? Eu vi muitos. Eu vou citar alguns aqui que são inesquecíveis. Goleiro Rodolfo Rodrigues. Jogava demais. Extraordinário goleiro do Santos. Gamarra no Corinthians. Jogava absurdamente o paraguaio. Demais. Elias Figueroa, do Internacional, daquela época de ouro, não é? Pedro Virgílio Rocha, no São Paulo. Mas qual o melhor? Entre esses aí, pode Mas jogar assim a camisa fácil, pra né? cima, que os Tá quatro tigrando, foram extraordinários, Batista. O CH tigrou fugiu agora, do hein? tema, né? Tigrou, hein? Não, ele fugiu do tema. É o melhor, ele deu aí um rosário. Na lata. Que tigrada que ele deu, hein?
Deu um rosário aí de gringos, mas é o melhor que ele viu jogar. Bom, eu sigo com você, Gleger. Grêmio tem interesse na contratação do Thiago Volpi e São Paulo. Você acha Volpi um bom nome para substituir o Marquezin? Você é especialista, caramba. Você tem que opinar, ué. Eu tô indo com outra coisa aqui. Eu recebi uma mensagem aqui. Viu? É que o Tigrão deixa saudade sempre, né? Viu, Batista? Não, é o seguinte. Piada. Você quer rir sozinho? Você quer gozar sozinho, é isso? É porque eu falei que o CH tava tigrando, né? Então, ele fica rindo, ele viu a piada. Ô, e Batista, aí nós ficamos aqui com a cara de... Conta pra nós também, pô. Pra mim, o Volpi é um bom nome. E pra você, Bolis, o que você acha aí do Volpi? Bom nome. No São Paulo ele foi bastante questionado, né, em relação a algumas partidas, e com razão, mas no México fez até gol, né? 2 gols de goleiro ele acabou fazendo lá, e seria um bom reforço realmente pro Grêmio. E você, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Batista, Thiago Volpi. Tem alguns que acham ele bom goleiro. Isso é uma coisa pro Gleger responder. Eu acho ele um goleiro regular. Mas vamos combinar, né? O Marquezin, ex-goleiro do Grêmio, que acabou saindo, não é nenhum Cláudio Tafarel, né? De qualquer maneira, precisa ver se o negócio é bom, mas eu tenho as minhas restrições em relação ao Volpi, Batista. Valeu, CH, um abraço para você e ótimo trabalho já na grande jornada. Valeu, Batistão, grande abraço a todos e daqui a pouquinho já estou a postos aqui para trabalhar em Portuguesa e Ponte Portuguesa. Até já. Valeu, Gleger, um abraço para você e ótimo trabalho já na jornada esportiva Bandeirantes. Até já. Valeu, Bolis, excelente trabalho, narra aí, por favor, uma vitória da Macaca nesta noite contra a Portuguesa, hein, Bolis? Deixa comigo, Batistão, já estou por aqui, já tem bola rolando, tem Ponte Portuguesa e que a Ponte conquiste um grande resultado, valeu. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mais uma vez um número gigantesco de mensagens. Mas eu agradeço a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não puderam ir para o ar. Mas a única maneira que você tem de saber se a mensagem vai para o ar ou não é mandando a sua mensagem para cá. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.